Outro nome, o caso do Stephen Miller, né? Esse já confirmado para subdiretoria de política da Casa Branca. O Stephen Miller já foi assessor sênior do Trump. Também ele foi o cara que presidiu o America First Legal, que é um grupo é um think tank, né? Um grupo de assessores republicanos que defende medidas rigorosas contra a imigração ilegal nos Estados Unidos. E tem um outro valor central. Eu vou dizer qual é o outro valor central. Esse é para você, Barroso. Esse é para você, Alexandre. Esse é para você que ficou, que bateu palma para ser censura. Você sabe qual é o Miller tem? Não, esse é o Stephen Miller, não é o Jason. Tá? Você sabe o que o Stephen Miller tem como dois valores centrais? Um é a questão da imigração, fim da imigração ilegal aos Estados Unidos. O segundo é liberdade de expressão. Na verdade, justiça seja feita, liberdade de expressão e de religião, que também é um outro problema para vocês do PT, né? Liberdade de expressão e de religião. O próprio J.D. Vance, que agora é o vice-presidente eleito dos Estados Unidos, reagiu a essa nomeação e disse que ela era excelente. Uma outra pauta cruel para o Brasil, cruel, que é como embaixadora dos Estados Unidos na ONU, o Trump escolheu a deputada Elise Stefanik. E a gente já tinha colocado isso, inclusive, no site do Paulo Figueiredo Show. Aliás, eu convido vocês, a maior parte das reportagens são de graça, não tem propaganda, não tem nada, é simplesmente um site para te informar. Se você entrar no meu site www.paulofigueiredoshow.com, você vai ter lá toda a cobertura da formação do novo governo Trump de forma que não sai no Brasil. Tá tudo lá, sem anúncio, sem nada. E se você quiser, você se cadastra no site para você receber todos os dias as principais notícias. Para quem não tem tempo e tal, você chega lá para você, você vai ler, pô, o Trump indicou não sei quem. É muito bom, eu recomendo demais. E a nomeação da Stefanik é importante, principalmente no contexto das alianças internacionais dos Estados Unidos. Principalmente em relação a Israel. Mas não só isso. Ela é muito alinhada com a agenda do Trump de America First, né, o América em primeiro lugar. Ela vai ser muito importante à oposição das pautas globalistas da ONU e das demais organizações internacionais, e deve rever a contribuição financeira, que os Estados Unidos é que bancam todas essas entidades, né? Lembra da Organização Mundial da Saúde, que perdeu o financiamento americano, 450 milhões de dólares no último ano do governo do Trump? Aí depois o Trump perdeu as eleições, o Biden revogou a ordem, e os Estados Unidos voltaram a bancar essa farra da OMS. Mas o mais importante para o Brasil, na nomeação dessa mulher como embaixadora da ONU, é esse aspecto dela, que ela é uma ferrenha ativista pró-Israel. E aí eu te digo para você, qual é a grande marca do governo Lula em relação ao Oriente Médio? O apoio ao Hamas, e tem um vídeo do Marco Rubio culhambando o Hamas, né? E a postura anti-Israel. Lembrem do ministro da Defesa do Brasil dizendo: os judeus ganharam a licitação e a gente não pôde dar para eles. É o governo mais antissemita, né? Ou anti-judeu, que eu prefiro do que antissemita, que nós já tivemos no Brasil. E a embaixadora na ONU é uma pessoa que vai antagonizar toda a política externa do governo Lula. Esse vai ser, sem dúvida nenhuma, um grande ponto de desgaste do governo Lula. Esse vai ser, sem dúvida nenhuma, um grande ponto de desgaste. Outro nome, que as pessoas no Brasil não sabem quem é quem, não sabem porra nenhuma. Eu fico tentando ler os jornais do Brasil. O Brasil é um deserto de jornalismo. Aqui nos Estados Unidos, é o país mais importante do mundo, e ninguém sabe nada de ninguém. Os caras leem o perfil no New York Times ou no Washington, na CNN, e aí ficam dando pitaco, vão lá para aquele Globo News, parecendo telão, e falar merda. Ninguém sabe nada de ninguém. Eu estou dizendo para vocês quem são as pessoas e quais são as políticas que elas têm. Pega o caso do Mike Waltz. Mike Waltz é uma das posições... O brasileiro não tem ideia da importância do Mike Waltz, que é outro parlamentar que o Trump escolheu para a equipe. Segundo o Wall Street Journal, vai ser o conselheiro de segurança nacional. É um coronel aposentado da Guarda Nacional Americana, ex-forças especiais, veterano da guerra do Afeganistão,
Mas o principal é que ele vem para substituir simplesmente o Jake Sullivan. Jake Sullivan é aquele cara ligado ao escândalo dos e-mails da Hillary Clinton, né, que colocou em risco a segurança nacional dos Estados Unidos. Ele foi um dos responsáveis por impulsionar a narrativa mentirosa do Partido Democrata de que o Trump foi eleito em 2016 com conluio com a Rússia e tal. Mas não é nem esse o importante. Não é nem esse o importante. O que é importante sobre o Jake Sullivan é que ele foi um dos que foram ao Brasil, né? E tá tudo público, reportagem do Financial Times, tem podcast na Globo News, tudo isso que eu tô dizendo aqui já hoje em dia é público. Mas o Jake Sullivan, que está sendo substituído agora pelo Mike Waltz, o Jake Sullivan foi um dos caras que foi ao Brasil pressionar o governo para não conter, o governo Bolsonaro, agentes públicos, etc., para não pressionar as eleições. Foi um dos grandes responsáveis por dar suporte ao Alexandre e ao TSE, garantir que o Alexandre não fosse contestado. Eu não eximo ninguém da responsabilidade de ter contestado o Alexandre, inclusive os nossos militares, nossos parlamentares, todos eles, eu não eximo ninguém da responsabilidade. Mas, de fato, eles foram pressionados por agentes do governo americano. E um deles é o Jake Sullivan, que acaba de ser colocado para fora. Obviamente, acaba de ser, não, será colocado para fora para a entrada do Mike Waltz. Outra posição que dá... Entendam como eram as posições todas que deram suporte à ditadura do Brasil, que davam suporte à existência do Alexandre. Tá todo mundo indo embora e sendo substituído por pessoas com posições não menos simpáticas ao Alexandre e à ditadura brasileira, absolutamente antagônicas. E realmente não é só em relação ao Brasil, é toda a ideia de obliterar o establishment americano. E uma das coisas que foi sugerida pelo Robert Kennedy Jr., um dos mais importantes apoiadores da campanha do Donald Trump nas eleições, foi que 600 pessoas no Instituto Nacional de Saúde vão ser demitidas no primeiro dia de mandato do Trump. O Robert Kennedy sugeriu ao Trump que demitisse 600 funcionários no Instituto Nacional de Saúde. E ele quer colocar no lugar dele outras 600 pessoas que não sejam ligadas ao lobby da indústria farmacêutica, que era o tema principal da campanha do Robert Kennedy e a promessa que o Trump fez a ele. Isso é muito grande. A gente está falando aqui da substituição de 600 pessoas que atuaram naquela loucura das restrições da pandemia que foram copiadas no Brasil. A galera que defende os remédios incessantes e não cura definitiva de doença, que advogam pela inserção de uma porrada de compostos químicos prejudiciais à saúde, na comida e no dia a dia das pessoas, que advogam pela castração. Já falei isso para vocês, né? Se eu falo aqui, o homem ocidental foi castrado. Pesquisem o quanto o nível de testosterona dos homens atuais é muito mais baixo do que o dos seus pais e muito, muito mais baixo que o dos seus avós. E há uma castração alimentar e comportamental acontecendo no Ocidente. Não é à toa que é todo mundo bunda mole hoje em dia. A testosterona é o hormônio da porrada, do enfrentamento, da conquista do mundo. É o composto da masculinidade tóxica. E o Robert Kennedy vem contra isso.